Muito bem, voltamos com a Conexão Poder deste domingo, recebendo a desembargadora Maria Helena Povas, corregedora e vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral. No bloco anterior, deixei a pergunta no ar, falei que ia polemizar, né, doutora, nesse segundo bloco. Como é que a senhora, ou melhor, como é que o TRE vai agir para coibir uso de máquina pública, uso de servidor público, enfim, doações irregulares de campanha, nesta campanha de 2014? Bem, o tribunal conta, espera e tem recebido resposta em eleições anteriores da sociedade. É impossível o TRE, se alguém não denunciar, saber o que é que está acontecendo nos bastidores de um dos poderes. As portas fechadas, na calada da noite. Quer dizer, se não houver a participação do cidadão, o tribunal não tem como saber que isso vai acontecer. Claro que nós iremos desencadear a fiscalização que sempre fizemos, obviamente acrescida da tecnologia que hoje dispomos. Mas isso não quer dizer que sozinho vamos chegar ao lugar algum. Doutor, eu falei que ia polemizar no bloco anterior e, enfim, em casa as pessoas vão querer me xingar, mas eu tenho que perguntar, eu tenho que questionar. Contar com a sociedade, doutora, não é um tanto temeroso já com a sociedade brasileira, historicamente, Laís. A Laís não concorda muito comigo, aqui no intervalo você, claro, você não sabe, houve uma polêmica grande aqui na mesa por causa desse assunto, né, Fábio? A sociedade, historicamente, se vende, né, troca voto por cesta básica, troca voto por tijolo, troca voto por, sei lá, eu concordo com por creme dental, com qualquer outra coisa, né, por dentadura, enfim. Não é temeroso, doutora, contar só com a sociedade? Absolutamente. Poucos funcionários. Contar com a sociedade, enfim. Sempre. Eu ainda vou mudar essa ideia sua. Não é da minha ideia, não. Eu tenho que questionar. É só sua. Eu estou aqui para questionar. Eu não estou defendendo essa tese, não. É só a sociedade, é preciso entender que nós vivemos... O tecido social é composto de vários segmentos. E você parece que botou lupa em alguns segmentos que eles existem. Porque veja bem, a senhora disse aqui no intervalo também, o cara que está no Congresso Nacional é o espelho da sociedade. É o espelho da sociedade. Quem mais a sociedade, quem mais a população reclama? De quem mais? Do Congresso Nacional, da classe política lá em Brasília, que é um reflexo da gente. Calma. Por isso que eu estou questionando. O que eu quero dizer ao senhor é o seguinte, por que o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas, as câmaras municipais, enfim, o parlamento brasileiro é o reflexo da sociedade? Porque dentro da sociedade existe um segmento composto por vários tipos de pessoas, meu Deus do céu. Ali nós temos representante de facções criminosas, ali nós temos representante de uma série de coisas que tem interesse em eleger seu representante no Congresso, ou não tem? Fechar os olhos para isso e dizer que isso não é verídico, que isso não é verdadeiro, agora, também generalizar e dizer que ali não tem pessoas de bem, que não existe, que quem se aventura, que quem se candidata é só pessoa que não tem boa formação, e generalizar principalmente que a sociedade está, de uma forma geral, corrompida, isso eu não posso concordar. Não, eu não generalizei, vamos explicar. O pessoal vai tacar pedra na televisão daqui a pouco para tentar acertar em mim aqui, mas não foi isso que eu disse. Não foi isso que eu disse, pelo amor de Deus. Eu disse o seguinte, a sociedade historicamente, a sociedade brasileira historicamente se corrompe. Dá um jeitinho. Não, a sociedade estaciona o carro na calçada. Segmentos. Né? Mas eu vejo, troca André, o voto por dentadura, troca o voto por cesta básica. Segmentos da sociedade. Se a gente for ver, também não disse que todo mundo que se candidata seja ruim. Mas se a gente for ver de um ano para cá, de um ano e meio para cá, essas próprias manifestações, André... Eu quero contar só com a sociedade para fiscalizar é muito pouco. Eu acho que o TRE, os órgãos de mas não é só com a controle sociedade. Deveriam ter mais força para fiscalizar isso aí. Nós temos as próprias coligações, que são grandes interessadas, nós temos órgãos de concentração da sociedade civil que gostam de grande credibilidade, com a ABI, e como outras tantas. A ABI é a Associação Brasileira de Imprensa, para quem então, não sabe. nós contamos com segmentos da sociedade. Aqui em Mato Grosso, nós temos segmentos da sociedade que também sempre colaboram com a justiça eleitoral. Agora há pouco nós vimos nos jornais
Se isso não serve para concretizar, ou melhor dizendo, se essas denúncias não desaguarem na comprovação do fato, é outra história. Mas que a Justiça Eleitoral conta com todos esses tentáculos, ela conta. E a senhora vê, por exemplo, essas manifestações que nós tivemos, estamos tendo desde o ano passado, manifestações que eu falo assim, não só as de rua que tiver, mas assim, manifestações públicas de descontentamento com a classe política, não só em nível nacional, estadual, enfim, no nível que for da classe política em si. Você acha que isso vai haver um reflexo nessas eleições? Isso já vai começar a ser sentido nessas eleições? Como que a senhora vê? Eu acredito que hoje, o jovem de hoje, essa discussão também passa esse é o discurso também de quem defende a tese da idade penal. Ou seja, o jovem de 1940 não é o jovem de hoje, mentalmente falando, psicologicamente falando. Não passa nem perto. Porque ele tem, o jovem de hoje tem acesso ao mundo de informação. Já nasce com chip na cabeça. Então, e é a mesma coisa o jovem das eleições. Nós vamos passando por um processo estamos sendo burilados. E assim também o jovem. Eu acredito que o jovem tem demonstrado a sua insatisfação. Eu fico feliz não porque quando o jovem e setores infiltrados nessas manifestações acabam fazendo determinados atos de vandalismo. Mas quando o jovem dá uma entrevista, quando o jovem vai a um debate, quando o jovem é provocado na escola a vir participar de uma discussão e tem hoje um preparo para discutir de igual para igual, isso é magnífico. Eu acho que a sociedade está caminhando e é por aí, o processo é muito lento. Mas estamos indo, né? Estamos caminhando. A senhora falou com relação ao André, que falou tanto que a sociedade... A questão é estamos indo para onde, né? Não, é sempre para melhor. Isso não duvido. Vocês perceberam. Que Evolução, a gente sempre André. fala aqui que o mote desse programa é chutar a canela de quem está aqui. Ela que chutar a minha, ela vem falar em ABI, associação de imprensa, que tem jornalista, que isso, que aquilo. Mas jornalista que colabora com o processo. Agora. Doutora, a gente está falando com relação à questão das denúncias que chegam até o TRE. E o André está falando que a sociedade às vezes não faz denúncia boa, né, pela qualidade da sociedade. Ou faz denúncia vazia também. Né? Mas aí é uma coisa que a gente está até discutindo anteriormente aqui, eu e o Fábio. Essa denúncia que chega até o TRE, todas as denúncias, até para não desestimular o cidadão que está em casa a fazer denúncia. Como é que é o processo de apuração disso? Para estimular o cidadão a denunciar, o cidadão de bem, aquela parcela tão que não troca o voto por dentadura, né? É isso. Porque nós temos até, Laís, dois tipos de denúncia. Tem a denúncia do bem, tem aquela denúncia que, como a senhora mesmo falou no bloco passado, para criar o factoide, para tentar desestruturar isso, né? Bem, toda e qualquer denúncia vai ser apurada. Toda e qualquer denúncia. É preciso saber se aquela denúncia, primeiro, ela é real ou ela é um fato, porque já aconteceu pela experiência da equipe do Tribunal Regional Eleitoral, que, diga-se de passagem, quero fazer um elogio público, uma equipe altamente capacitada, todo o pessoal de lá, o pessoal de carreira, né? Eu tenho o maior respeito por essa equipe. A experiência mostra para essas pessoas que, no decorrer de campanhas anteriores, muitas vezes se denunciava um fato ocorrendo na Zona Sul, intencionalmente buscavam perpetrar o ato criminoso na Zona Norte, longe dos olhos, quando todo o aparato corria para uma região. O que eu quero dizer é que este ano isso não vai acontecer, porque nós temos GPS. Nós temos as câmeras situadas na cidade. Nós já indicamos à Secretaria de Segurança, historicamente, aquelas sessões eleitorais onde sempre acontecem problemas, em especial dia de eleição. A senhora falou de GPS, então quer dizer que eu vou fazer uma denúncia falsa, um exemplo, faço uma denúncia falsa, o TRE tem como naquele exato momento checar se aquilo ali está acontecendo para depois deslocar uma equipe ou acionar. Se você estiver próximo a uma câmera,
será imediato. Se você não estiver próximo à câmera, o tribunal não tem como saber que foi você que denunciou, mas tem como saber a localização da imagem que você capturou e mandou para o TRE. São câmeras similares a essa que nós temos em Cuiabá, nas ruas. Isso, nas ruas, exatamente. Mas no interior nós não temos isso. Em algumas cidades do interior, não tem, sim. claro. Nem todos nós não temos isso. Sinop, mas ele vai poder contar com esse outro aplicativo que a senhora está dizendo. Aí nós vamos contar no interior todo com o aplicativo Pardal. Já estamos sensibilizando. Temos uma agenda marcada para todo o interior, exatamente para concitar a sociedade a participar. Mas isso parece uma coisa assim meio que de Barack Obama, né? Uma coisa de fiscalizar por cima. Não, esse Big Brother. Esse sistema das câmeras não é do TRE. É o sistema que nós estamos utilizando da Secretaria de Segurança. Que está aí esparramado nas ruas. Quem sai por aí vê isso. Quantos crimes já foram elucidados através de câmeras de prédios próximos, da própria Secretaria de Segurança, das prefeituras, enfim. Então, nós estamos nos utilizando de mais este aparato que está sendo disponibilizado pela Secretaria de Segurança. Doutora, vamos mudar de assunto. Polemizar mais um pouquinho. Corre no TRE, na Justiça Eleitoral, uma ação de cassação do, como dizia o Paulo Coelho, glorioso governador Silval Barbosa. Como é que está essa ação? Bem, essa ação foi suspensa através de um pedido de vista. Aliás, foi, antes de mais nada, ela foi... A sociedade precisa entender que as coisas às vezes não acontecem como a gente quer, né? No momento em que um processo chega para a pauta, o advogado da parte, seja de uma parte ou de outra, poderá, dependendo da situação, do tipo de ação, se há previsão no regimento interno ou não, fazer uso da sustentação oral. O advogado do governador fez uma sustentação oral centralizada, dizendo que havia já uma decisão com relação àquele assunto que está sendo discutido ali, que era contas, verbas. Certo. E que este processo que discutiu esse assunto não estava inserido nesse processo. E que ele requeria ao tribunal que fosse feito isso. É da contratação irregular de cabos eleitorais? Eu não sei, que eu não fui a relatora do processo. Eu sei que foi contas. Contas que foram aprovadas pelo tribunal e que não estavam apensadas. Um processo que pede a cassação é como a gente ia falando aqui, de denúncia vazia, aquela denúncia um pouco sem fundamento. Você pode ter cassação por vários motivos. O vice-governador Chico Dalto foram acusados em 2011, esse processo corre lá desde 2011, foram acusados de contratar de forma irregular 6 cabos eleitorais. É suficiente para caçar um governador? É suficiente, porque tanto faz eu tirar aqui da sua carteira R$100, como eu tirar um milhão de reais, eu tirei. 1 milhão a senhora não vai achar na minha carteira. Não é verdade? Eu tirei. Mas o que eu quero dizer é que o problema não se resume em 6 cabos eleitorais, 10, 15 ou 20. Crime. Primeiro que o relator, o doutor José Luiz Blazak, um grande jurista, levou o processo à pauta com poucos dias já para que ele se afastasse. Mas levou. E dentro dessa, na sessão em que ele levou o processo, houve uma sustentação oral do advogado, pública, portanto, o julgamento é público, onde o advogado pedia que fizesse a juntada aos autos, já que se tratava de, em tese, reprovação de contas, de prestação de contas junto à Justiça Eleitoral, que trouxesse para o processo a prestação de contas do Tribunal. Então, mas se esse processo corre desde 2011, e como a senhora disse, tanto faz tirar R$100 da sua carteira ou tirar 1 milhão é o mesmo crime, por que não se julgou até hoje? Se incorreu em crime. Ou seja, está esperando acabar o mandato, faltam 6 meses para acabar o mandato do governador, aí vamos julgar, vamos caçar o governador agora, na marca do pênalti, para quê? Realmente, se eu realmente não tivesse feito... São alguns processos inócuos que eu vejo. Se eu não tivesse feito faculdade de Direito, eu estaria tão revoltada quanto você. Obrigado por mais um chute na minha canela. Vou me matricular no Direito segunda-feira, amanhã. É como o engenheiro enxergar um muro torto e entender, meu Deus do céu, será que essa pessoa não teve o cuidado de alinhar? Eu quero dizer que no direito as coisas não acontecem bem assim.
A lei possibilita, e não é o juiz que faz a lei, né? A lei possibilita aos advogados arrolar testemunha, pedir, requerer ao juiz que se faça inspeção, que se faça perícia, que se faça isso. Isso é tempo. Se você atropelar um prazo desse, o processo está todo nulo. O prejuízo é muito maior. Então veja você quanto tempo... E por aí nós temos na história quantos casos. O caso de PC Farias é um caso. Né? Doutor, então, falando nessa linha aí de processos, agora o TRE vai ter aí uma vasta gama de processos para serem analisados, que são os pedidos de registro de candidatura. Nessa questão de prazos, como que o TRE está se organizando justamente para que os processos sejam bem analisados, os candidatos que recebam a aprovação ou que recebam a negativa realmente sejam merecedores disso e que não haja uma judicialização das eleições. E quantos candidatos o TRE recebeu de pedido de registro? Nós recebemos 450 pedidos de registro. Desses 450, 5 para governador, 5 para vice-governador, 6 pedidos para senador, e seus suplentes, são 12 suplentes, né? Deputado federal, 102, deputado estadual, 320, temos 450. Isso não significa dizer que pode encerrar aí, não obstante o fato de já ter encerrado o prazo para registro de candidatura. Por quê? Porque nós sabemos que a lei autoriza, se o candidato renunciar, morrer, e em outros casos ele poderá ser substituído. Substituição é uma coisa, a ampliação do número é outra. Até o dia 12 de julho... Que foi ontem. Exatamente. O tribunal tem o prazo para estar divulgando para a sociedade aqueles que não tiveram problema. Até o dia 15, nós teremos o prazo para aquelas chamadas candidaturas avulsas. Ou seja, aqueles que se sentiram preteridos ou de alguma forma que ainda poderão fazê-lo, e nós temos também o prazo até dia 15. Não, mas esses que foram no dia de ontem, sábado, considerados inelegíveis ou tiveram algum problema no registro? Não, na verdade, os que não constaram no registro dos partidos. Isso. Né? Ainda pode fazer alguma coisa ou não, perdeu, fica por aí mesmo? Não, o que encerrou no dia de ontem, sábado, são aqueles das coligações que vieram trazidos pelas coligações os registros desses candidatos. O prazo do dia 15 de julho são para aqueles que se sentiram preteridos pelos partidos e estão fazendo o registro avulso e que o tribunal tipo assim, eu quero ser candidato, mas meu partido não quer que eu seja. Então eu vou ser candidato por mim mesmo, por minha conta, e vai lá e se requerimento registra. individual. É isso. Agora, doutora, e com relação que dia que eu, cidadã, vou poder entrar no site do Tribunal Regional Eleitoral e saber, realmente posso votar para ciclano, beltrano, para X ou Y? Bom, se você vai saber se pode votar para fulano, ciclano, beltrano, eu não posso precisar data porque ele pode recorrer. Mas aqui nós temos prazo até 21 de agosto. Dia 21 de agosto sai a decisão do TRE com relação ao registro das candidaturas. Exatamente. Agora, eu não posso te precisar se você, nesse dia, vai poder abrir o site do TRE e escolher seu candidato, porque ele poderá estar pendurado no TRE, mas poderá também... Com um recurso em cima. Suponhamos que então, nesse dia o candidato A tenha o registro negado e ele vai recorrer. Claro. Ele pode vocês já começam nessa próxima pode continuar semana? Em campanha normalmente. Quantos no país afora ficaram numa situação igual? Quantos? Então temos que repensar. Aí vem a história que a sociedade vive cobrando a reforma também eleitoral, que agora fizeram uma mini reforma e o TSE disse que não se aplica essa eleição. Doutora, esse prazo, vocês têm aí pouco mais de um mês para analisar todas as candidaturas. Como é que funciona para o eleitor que está em casa poder entender? Os juízes do TRE, eles recebem da distribuição os números de processos, das coligações, eles analisam e levam para esse parecer para o pleno, ou ele decide de forma monocrática? Se ele tiver a opinião favorável do Ministério Público para a homologação daquela candidatura, não há necessidade dele levar para o pleno. Ele poderá deferir monocraticamente. Agora, se houver negatividade
o parecer negativo por parte do Ministério Público, ele deverá submeter ao colegiado. Independente da decisão dele, segue ou não o parecer do Ministério Público? Independente se segue ou não, ele deverá levar para o colegiado. A senhora acredita que haverão muitas candidaturas levadas à apreciação do pleno ou não dá para saber? Não dá para saber, né? Porque o prazo ainda está fluindo, e principalmente nesse que diz respeito às candidaturas individuais, né? E eu acredito, já sabemos pela imprensa, que há pedido já de impugnação deste, daquele. Não tive acesso a essa gama de documentação que provavelmente foi juntado a esses pedidos. E eu não sei te informar, mas eu acredito que não serão tantos os candidatos. Bom, certamente vão ter pedidos de impugnação, principalmente nos candidatos a governador. Suponhamos que um candidato que teve a candidatura impugnada vença as eleições. E aí? Porque ele pode, mesmo impugnando, ele vai recorrendo. Concorre. Mantém o nome na urna, concorre. No dia da eleição em outubro, ele consegue ser eleito. Ou ganha, mas Se não não leva. houver, não tiver ganha, uma mas não leva, tem outra eleição, ou o que foi em segundo lugar, é diplomado no dia leva 15, a taça. não é diplomado? Aí que ela botou o dedo. Se não tiver uma decisão que impeça a diplomação, ele será diplomado. Porque ele mesmo tendo a candidatura mesmo impugnada. tendo a pendência, há quantos pelo país afora com essa pendência que foram diplomados? Mas aí ele é Por quê? diplomado e não se pode fazer mais nada. Ou ainda se pode. Não, o processo claro, tramita, o processo né? continua. tramita. Ele está, digamos assim, pendurado. Ele está concorrendo nessa situação que a gente chama precária, e na verdade não é precária, porque ele recebeu uma luz que pode seguir Nas frente. últimas eleições nós Mas tivemos o o caso do processo Pedro Henrique, pode. não foi isso? Também. Né? Pedro Henrique teve nessa situação. Teve nessa situação na eleição passada. E Então, conseguiu Tá, mas dar- não houve um caso desse para governador. No estado menos de desde que Mato eu estou Grosso aqui em eu Mato Grosso, desconheço, Eu nunca também vi. não conheço. mas em outros estados já aconteceu. Em outros estados já Tá, mas aconteceu. se ele for impedido de assumir, não conseguir eliminar para assumir, não for diplomado, tem uma eleição suplementar. É assim que funciona? Ou o segundo colocado. Depende da votação Da dele. quantidade de votos. Depende da quantidade de votos que ele teve nas Se ele urnas. teve 50% A mais um, lei eleitoral já prevê a impugna a situação. eleição. Se é caso de uma eleição suplementar ou se é caso de convocar o segundo colocado. Desembargadora, a senhora visualiza que se não houver uma reforma mais profunda na questão eleitoral, principalmente nesses inúmeros recursos, essas margens de apelações, de recursos, de brechas que existem para os candidatos, a senhora acredita que se não houver uma reforma mais sólida com relação a isso, a eleição sempre vai ser judicializada? Ou seja, nem sempre o anseio da população pode não ser respeitado? Ontem eu li um artigo do ministro Gilmar Mendes a respeito desse tema da judicialização das eleições. E me recordo também que há tempos atrás eu também ouvia um debate sobre o tema. O que, convenhamos, não é salutar, né? O que nós precisamos é extrair da urna o que é que o povo pensa e o que é que o povo quer. O que é que o povo pensa? Pensa que fulano poderá ser meu representante. O que é que o povo quer? Eu quero e confio que esse que eu escolhi seja empossado e exerça o seu mandato. Então, na medida em que porque o judiciário não funciona sem provocação. Sim. Né? Então, na medida em que essa máquina, e diga-se de passagem, pesada, como disse o nosso amigo, pesada e muito pesada, começa a se movimentar, você pode ter certeza que nesse exato momento o tripé que a movimenta está presente. É advogado, Ministério Público e o juiz. Então, para que essa máquina pesada funcione, haverá necessidade da provocação. E eu acredito que essa judicialização não é salutar, que é preciso repensar esse sistema. E, claro, todo mundo está clamando há muito tempo por reforma nesse entendimento. Doutora, nosso tempo está acabando, mas eu quero
segundinho aqui para Pois não. ler um pouquinho sobre a senhora. A doutora Maria Helena, para quem não sabe, é filha do doutor Lenine Povos, né, que foi professor universitário, deputado estadual, secretário e fundador do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. A doutora Maria Helena foi também a primeira mulher a exercer a presidência da OAB e foi nomeada desembargadora do Tribunal de Justiça em fevereiro de 2005 pelo então governador Blairo Maggi. Desde o ano passado é corregedora do Tribunal Regional Eleitoral. Doutora, mais alguns segundos para suas considerações finais. É importante dizer que ela foi, acho, se não tem nada, a segunda desembargadora mulher do Tribunal de Justiça, só perdendo para a desembargadora Shelma. Que a desembargadora Shelma é de carreira e eu sou a primeira do 5º Constitucional. Bem, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com os senhores, discutindo o tema de interesse de todos nós. A senhora chutou minha canela, mas eu vou comprar geral. Eu volto para apaziguar a situação. Passar a pomada benguê. Foi muito salutar a nossa conversa, bastante. Eu acredito que bastante descontraída, né? Um tema recorrente, um tema que a sociedade quer ouvir e quer participar. Eu vejo que quando o tribunal vai às escolas, os alunos se interessam. Eu acredito que aquela apatia que vínhamos tendo a eleições passadas, ela está, como nós cuiabanos costumamos dizer, o graveto não se apagou de todo. Se nós assoprarmos, essa brasa vai pegar fogo e essa chama vai reacender. E é isso que nós queremos. O tribunal com certeza vai fazer com a ajuda da imprensa e da sociedade uma grande eleição. Doutora, obrigado pela entrevista. Foi um prazer enorme. Boa sorte, foi um prazer nosso aqui. Muito obrigada, foi um prazer Volte estar mais com vezes. os senhores. Muito obrigada. E muito obrigada por estar aqui com você. Espero que a senhora tenha sucesso nessa empreitada. Com a ajuda dos senhores, com certeza. E da sociedade. E da sociedade. Inclusive da sociedade. Inclusive, obrigado pela sua audiência. Olha, amanhã, se você não conferiu essa entrevista na íntegra, amanhã você pode conferir na íntegra no site Repórter MT e também no site Mídia News. Nosso e-mail para contato, nossa produção está aí na tua tela também. Fala com a Márcia Matos. Voltamos no próximo domingo, logo após o programa Silvio Santos. Tenham todos uma ótima noite e uma excelente semana. Até domingo. Tchau. Conexão Poder. Oferecimento Unimed Cuiabá. Evitar acidentes domésticos com crianças depende do seu cuidado.